Semana passada, nosso culto foi um sábado aqui, né? Não pude vir, ministrei em Londres sobre o nascimento de Jesus Cristo, porque Ele nasceu. Mas hoje eu quero retomar de onde nós paramos, estudando Efésios, sobre Ele veio, Ele nasceu e Ele nasceu com um propósito. E o propósito da vinda de Jesus Cristo foi nos resgatar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus de Nazaré. Então nós precisamos hoje ter a consciência de qual é o nosso papel na terra. Nós somos a igreja de Jesus. E na carta que Paulo escreve aos Efésios, Paulo vai trazer a igreja como o corpo de Cristo. Na Bíblia há algumas figuras da igreja: a noiva do Cordeiro, o edifício, a Jerusalém. Tudo isso são figuras da igreja. Mas Paulo aqui em Efésios, ele vai mostrar a igreja como o corpo de Cristo. Um corpo, ele não tem vida fora da cabeça. E ele diz que a cabeça da igreja é o bendito Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É dele que vem os comandos. É da cabeça que vem a orientação. É da cabeça que vem as direções. Mas é o corpo que executa aquilo que vem da cabeça. É por isso que é necessário que este corpo esteja intimamente ligado ao cabeça. O corpo não tem autonomia. Não é o corpo que decide. O corpo executa o que a cabeça decide. Se cortar tua cabeça, teu corpo vira um cadáver. Não tem vida em si mesmo. É por isso que Paulo vai lançar mão do corpo. Mas aí eu preciso me perguntar: ok, mas eu não nasci corpo de Cristo. Eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci nas trevas. Então, qual foi a obra dele? Como ele me encontrou? Como eu era quando ele me achou? E Paulo vai trazer aqui no capítulo 2, ele vai trazer nos 10 primeiros versículos, do 1 até o 10, um paralelo entre o estado em que o pecado nos deixou e o estado no qual a graça bendita de Deus nos deixou. Então há aqui um contraponto entre o pecado e a graça. Para quê, pastor? Para que nós sejamos gratos a Deus pela obra dele na nossa vida. Tudo o que nós temos e somos é resultado da graça do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? E nós falamos a semana passada a respeito de 2 pontos, né? Primeiro, que o homem estava morto. Segundo, que o homem era desobediente por natureza. Nós falamos de um salário. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Falamos já vastamente acerca da diferença entre pecado e pecados. Veja que o apóstolo não diz que o salário dos pecados é a morte. Pecados no plural é comportamento. Pecado no singular é natureza. A obra de Jesus Cristo no Calvário não lida primeiramente ou primariamente com o nosso comportamento. Ele lida primeiro com a nossa natureza. Mudar comportamento sem mudar natureza é obra de religião. É mascarar a realidade. Sabe o que é que nós nos tornamos quando nós estamos preocupados primeiro em mudar o nosso comportamento, para depois pensar em mudar a natureza? Quando pensa, nós nos tornamos o que Jesus muito bem classificou: sepulcro caiado. Por fora está bonito, bem arrumadinho, mas por dentro é podre. Isso é o que a religião produz. Ela mascara nossa real situação. Mas Jesus entra em cena e diz: necessário vos é nascer de novo. Isso é arrancar o pecado, a natureza. O salário deste pecado que Adão adquiriu e passou para nós é uma separação total de Deus. O salário do pecado é a morte. Morte, separação. O pecado entrou, a separação entrou. Mas um morreu por todos, logo todos morreram. Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Amém, queridos? Traga sua mente para cá. Eu olho daqui e eu vejo quando você está disperso. Traga sua mente para cá. Você precisa entender isso, para que você possa viver uma vida cristã plena, sabendo quem você é. Outra coisa, ele nos encontrou de uma forma depravada. No capítulo 2, no versículo 3, na parte B, diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele diz primeiro que nós andávamos nos desejos da nossa carne. Nós não tínhamos controle. O homem sem Cristo, ele é dominado pelos seus desejos. O homem, a forma do homem, ou
a forma como Deus criou o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Essa é a ordem correta. O pecado coloca o homem de cabeça para baixo. Quando Deus cria o homem espírito, alma e corpo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 23, ele diz que nós devemos apresentar a Deus todo o nosso espírito, alma e corpo, santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E esta deve ser a ordem de prioridade na nossa vida. O espírito, a natureza de Deus. A alma, a sede das minhas emoções, sentimentos e vontade. O corpo, a casa onde eu moro. A minha ordem de prioridade deve ser essa. Então eu tenho consciência de que eu sou um espírito. Eu fui recriado em Cristo Jesus. Eu possuo uma alma. As minhas emoções estão sendo trabalhadas pelo Senhor. Os meus sentimentos estão sendo trabalhados pelo Senhor. A minha vontade está sendo trabalhada pelo Senhor. Essa mudança não é automática. Ela é resultado de um trabalho doloroso, dolorido. E eu tenho um padrão neste trabalho. O próprio Jesus Cristo de Nazaré é o modelo neste trabalho do Espírito na minha vida. E o meu corpo, devo cuidar dele muito bem, porque ele é a casa onde eu moro. Assim como eu cuido da minha casa para que eu possa desfrutar bem dela, eu cuido do meu corpo, porque é a casa onde eu moro. E além de tudo, eu tenho dentro dela um morador ilustre. É o Espírito Santo de Deus que veio morar em nós. Paulo escreve e diz: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sois de vós mesmos. Quando eu me tornei do Senhor, eu morri. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela pelo Filho de Deus. Como? Pelo Espírito Santo que em mim habita. Então eu sou a morada dele. Agora, irmãos, o pecado coloca o homem de cabeça para baixo. Em Cristo, a minha primeira consciência é do Espírito. Eu sou um Espírito. Minha segunda consciência é da alma. E por último, o meu corpo. Isso fala de governo. Eu estou falando de governo. O homem sem Cristo, ele está de cabeça para baixo. Por quê? Porque a primeira consciência dele é do corpo. Ele é escravo dos seus desejos. Os desejos operam no campo da matéria. É a concupiscência da carne. É a concupiscência, ou desejo, a palavra concupiscência é desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Isso é a prioridade na vida desta pessoa. Ela ainda não conhece o Senhor. O que é que Deus fez quando nos encontrou? Nos colocou na posição certa. O homem sem Cristo, ele é escravo dos seus desejos. Por isso que ele é depravado. Ele não consegue dizer não aos seus desejos. Ele faz aquilo que lhe dá prazer. Aí vem expressões que a gente vê muitas vezes no mundo e que para o mundo cai muito bem. Não tem nenhum problema para o mundo jaz no maligno. Eu já disse isso aqui várias vezes para vocês e eu vou insistir. Ontem eu disse isso em Londres, muitas, bati e rebati. Nós não estamos sendo chamados por Deus para levar um discurso moralista para o mundo. Deus não coloca remendo novo em pano velho. O padrão de santidade, de pureza e de vida de Deus que a Bíblia oferece, não é para o mundo, é para a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E para nós, que somos igreja do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos. Amém, irmãos? Amém. Servir a Deus não é um fardo, mas para o mundo é. Se você pegar os valores de Deus que governam a nossa vida e tentar colocar na vida de uma pessoa que não teve uma experiência com Cristo, você vai acabar com a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela ainda continua de cabeça para baixo. Ela ainda continua escrava dos desejos. E ela só conhece desejo e ela só conhece prazer no campo da matéria. Porque o espírito dela está morto. Não adianta você falar das coisas do céu, ela está morta para as coisas do céu. Você vai estar malhando em ferro frio. Eu dizia ontem, alguém chega e diz assim: olha pastor, mas fulano de tal vive, sei lá, uma vida totalmente na cachaça, na bandalheira. A moça vai para a festa, conhece o rapaz, já vai para a cama com ele, não sabe nem o nome do rapaz. O pastor, o que é que o senhor acha disso? Não acho nada. Ai, pastor, eu vou lá dizer para ela que isso é coisa do diabo. Vá não. Por quê? É o único prazer que a coitada tem. Sim! O mundo jaz no maligno. Você está querendo colocar um pano novo no remendo velho? Então o que é que eu vou dizer para o pecador? Que Deus o ama e morreu por ele na cruz do Calvário para o salvar. Aí depois que ele for salvo, aí a pancada do bumbo é outra.
Jesus era amigo de prostitutas, gente, e ele não fazia discurso moralista para essas prostitutas. Aí no meio disso ele diz, mas quem quiser me seguir, aí o negócio muda. Você pode ser amigo de alguém, eu estava vindo para cá hoje pensando, você pode ser amigo de alguém depravado? Pode, até, aliás, deve. Porque se o pecado do outro te incomoda tanto, é um sinal de que você não tem segurança de quem você é. Ah, então significa que você está concordando com a pessoa? Não. Ah, então quer dizer que ela está salva? Não, porque aí vem outra história. Se ela quiser seguir Jesus, aí muda. Aí a Bíblia diz, tome cada dia sua cruz, negue-se a si mesmo. Olha que diferença, né? Tome cada dia sua cruz e siga-me. Queridos, o homem sem Cristo, ele não tem a alegria que nós temos. O homem sem Cristo, ele entra aqui e encontra você aí, ó, de mãos para o céu. Oh, aleluia. Adorando, chorando. Ele olha e diz assim, é doido. Bando de fanático. Normal eles dizerem isso. Eles estão de cabeça para baixo. Eles só entendem prazer naquilo que apela para isso aqui. Olha, carne. Os valores estão presos a esta carne. Eles estão presos ao que os olhos deles veem. Eles estão presos ao que os sentidos naturais dele comunicam para ele. E nós morremos para esta realidade. Nós estamos agora presos na realidade daquilo que vem do céu. Nós temos prazer em levantar a mão e dar glória a Deus. Para quem não é crente, isso é uma loucura. Ou um bando de gente abestalhado. Não tenta convencer as pessoas disso. Porque o entendimento destas coisas não nascem aqui, nascem no teu espírito. E quem te comunica isso é o Espírito Santo de Deus que mora em você. Quem te ensinou a ter prazer nas coisas do Senhor não foi a religião, foi o Espírito. Então nós precisamos entender que o padrão para a igreja é um, o padrão para o mundo é outro. E o mundo, a Bíblia diz, quem é sujo, suje-se mais ainda. Olha que conselho que Deus dá. Você vai para o inferno mesmo, filho. Aproveita, pô. Cai na gandaia. Pelo menos quando você chegar no inferno, você diz, aproveitei minha vida lá na terra. Estou satisfeito. Agora, se você nasceu de novo, santifique-se mais ainda. Porque tudo em você puxa você para o céu. Hã? Porque o pecado, natureza que te empurrava para os braços de Satanás, hoje tem repulsa. Eu não estou falando de pecados, estou falando de pecado. E você tem que trazer isso claro dentro de você. Os pecados não levam ninguém para o inferno, porque a Bíblia diz que todos os têm. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado mente. Já pecou, porque mentiu. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Vai dizer que você não sabe fazer um monte de coisa de bem e você não faz. Você fecha os olhos e faz de conta que não é com você. Vai dizer que você, tudo aquilo que você sabe que é do bem, você faz. Vai. Qual é a diferença? É que a nossa natureza é outra. Como é que nós precisamos entender isso? Porque quando nós entendemos isso, aí nós vamos entender que por melhor que seja uma pessoa comportamentalmente, ela necessita nascer de novo. Pastor, Deus é tão bom, Deus vai mandar alguém para o inferno. Disse isso aqui semana passada, atrasado, e vou repetir. Não, Deus não pode mandar você para um lugar onde você já está. Você nasceu no inferno. A obra de Jesus Cristo não é mandar a gente para o inferno, é tirar a gente de lá. Você não se livrou de ir para o inferno, você foi arrancado de lá. Você nasceu de novo, você é um crente. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te arrancou do reino das trevas e introduziu no reino do Filho do seu amor. E neste reino você tem redenção e perdão para todos os teus pecados. Você não vai para lá mais, porque Ele já te tirou de lá. E há um abismo que te separa do reino que você está, do reino que você nasceu. E este abismo é a cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos encontrou depravados, então há um mundo depravado aí fora. E você tem que aprender a lidar com estas coisas. O homem não nascido de novo vive para agradar a vontade da carne e dos desejos. Não se choque com isso. E se nós tentarmos mudar isso lá fora, nós estaremos sendo, sabe o quê? Chato. Não existe coisa pior
do que um crente tentando enfiar num perdido um discurso moralista. Eu saio de perto. Ah, pastor, aí fora hoje o mundo, homem casa com homem, mulher casa com mulher, casa com árvore. Tem um cara que casou com uma árvore. Foi. Tem gente querendo casar com gato, cachorro, pipi, papagaio. É onda ecológica, está casando com tudo. O que é que você acha disso? Cada um tem a companhia que gosta. O mundo já é maligno. E na igreja? Homem casa com mulher para gerar filho e glorificar o nome do Senhor. Mas isso é padrão para nós. Não para o mundo. E para o mundo? Necessário vos é nascer de novo. E para o pecado? Você vai encontrar a prostituta. Olha, ele não vai vender o seu corpo. Deixa de discurso besta. O que é que você vai dizer para ela? Que Deus a ama. Que Jesus morreu por ela. Para, gente. De trazer um discurso, de tentar colocar remendo novo em pano velho. É nascer de novo. É novo nascimento. É aquilo que eu dizia, né? Disse aqui, disse em Londres. Minha mãe ensinava a gente desde pequenininho que quando a gente quer pegar uma galinha não diz show, não. Você pega um monte de milho e fica... Não é não? Aí quando a galinha vem, aí você arranca a cabeça, o pescoço, depena tudo. Pois foi. Deus está assim, ó, com a palavra... Aí depois que você pegar, ele diz, agora eu vou te ensinar o que é bom para tosse. Ou vai dizer que não parece que é assim, depois que você encontrou-se com Cristo, o chicote começou a cantar no teu lombo, né? Aí você veio descobrir que agora é que você precisa mudar e que você deu apenas o primeiro passo. E tem uma coisa maravilhosa, você já não sabe mais viver sem a presença de Deus. Porque Ele mudou você por dentro e está mudando por fora. E esse processo é para sempre. O homem sem Cristo, ele está condenado. Olha o que é que diz no capítulo 2 ainda de Efésios, no versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, por natureza. O homem sem Cristo está condenado, irmãos. Deixa aí Efésios e vá lá em João, no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, é Jesus falando, viu? Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 18. Jesus está falando a respeito de novo nascimento aqui. No versículo 18, hoje é bem aulinha, eu quero aproveitar, né? O ano está terminando, vamos mergulhar na palavra. Capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado. Quem crê nele aqui, diga glória a Deus. Irmão, você não vai ser condenado, você não é mais condenado, você já passou dessa fase. Quem nele crê não é condenado. E ele continua: mas quem não crê não será condenado. Já está. O homem sem Cristo, ele está num estado de condenação. Ele é condenado. Veja que ele não vai passar por um juízo para ver se vai para o céu ou não. Ele já está condenado. Por quê? Porque o problema dele é de natureza. Ele nasceu com essa sentença. Ele não está condenado porque Deus o condenou. Ele está condenado porque ele nasceu em pecado. Essa é a condição do homem. Já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que pode mudar a situação deste homem? Crer em Jesus Cristo. Nascer de novo. Este processo de novo nascimento que eu falei na última vez, de que nós não sabemos nem como é que ele opera, é igual o vento. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira, Jesus vai dizer que nós éramos condenados, estávamos, a nossa condição era essa. Os que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmos pelas escolhas que fizeram de rejeitar o conhecimento de Deus. Rejeitou a Deus, não há salvação para você. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, diz João no capítulo 1. A condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu preguei ontem, alguém ouviu a pregação, mandou uma mensagem hoje, perguntando assim: mas pastor, como é que acontece isso? Pastor, alguém me mandou uma mensagem dizendo: mas é muito profundo o que o senhor falou, mas como que isso se dá? Essa história, por exemplo, alguém que está em pecado, e eu acho engraçado isso, né, que os crentes têm. Alguém está em pecado e prega a palavra. Aí o outro ouve.
É possível o outro se converter. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O poder não está em quem semeia. O poder está na semente que é semeada. O poder não está no mensageiro. O poder está na mensagem. O que transforma você não é o pastor Orlando, é aquilo que está saindo dos lábios dele, porque vem do trono do Deus Todo-Poderoso. Deus não tem compromisso com a mente humana, Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que se eu pregar a palavra, não importa nada, a palavra vai produzir na sua vida. Mas veja, o Espírito Santo vai lançar mão desta palavra para trabalhar em você. Aleluia. Há uma coisa interessante na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E enquanto o Espírito pairava sobre a face das águas, o que acontecia? Nada. Nada. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que acontecia? Nada. Até que algo acontece. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, começa a falar. E disse Deus: haja e houve. Opa, agora o Espírito começa a produzir o que está no coração do Pai. Então eu chego a uma conclusão: a matéria ou material com o qual o Espírito de Deus produz é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada, o Espírito Santo agora tem um material para realizar na nossa vida aquilo que o Pai deseja que seja realizado. O Espírito de Deus está sobre você, meu querido. A palavra de Deus está sendo lançada sobre você. A sua vida vai ser transformada. Porque da união entre o Espírito e a palavra, a vida começa a ser gerada. Quanto mais palavra é lançada, mais o Espírito de Santo tem material para trabalhar na nossa vida. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade por si só não liberta ninguém. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Tem 23. Eu não perguntei. Rosa tem 23 anos que é crente. Alguém tem mais de 23 anos de crente? Pastor, aí tem mais. Mais de 30? Menino, pelo amor de Cristo. Não, de crente. Mais de 40 que nasceu de novo? Mais de 50? Havia Matusalém, homem, pelo amor de Cristo. Antes que existisse o céu e a terra, o Senhor estava lá. Foi o Senhor que passou a chave na arca de Noé, cristão? Quantos anos faz que você é crente? 43 anos que o Senhor tomou conhecimento da verdade libertadora que transformou a sua vida. Contudo, esta verdade já era verdade há 2000 anos. Mas não operou nada na sua vida até que o irmão tomou conhecimento dela. Logo eu me atrevo a dizer que a verdade por si só não produz absolutamente nada. É por isso que Paulo vai dizer: como é que o povo vai crer em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E diz a palavra: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que é anunciar as boas novas? É dizer ao mundo que Jesus Cristo já pagou o preço do pecado deste povo. Você não vai pregar o Evangelho para que Deus salve ninguém. Você vai pregar o Evangelho para dizer a esta pessoa que ela é salva e não sabia. Aí é por isso que Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Percebem? E quem é que opera este milagre de você olhar para a cruz e compreender que naquela cruz estava um inocente morrendo pelo pecado que era seu? O salário do pecado é a morte. Você merecia esta morte como um trabalhador merece o salário no final da semana. Ele paga este preço por você na cruz do Calvário. Quando você olha para a cruz, você se enxerga ali. Você reconhece que aquela dívida é sua. Você reconhece que aquela dívida foi paga. Você aceita que a dívida foi paga. A dívida
dívida ele paga e o crédito é colocado sobre a sua vida naquela hora. E aí você se levanta e diz, como diz o apóstolo, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem que opera isso em nós? O Espírito Santo. Não tem pregador hábil nesta terra que consiga colocar dentro de você esta revelação. Ele pode até encher a sua mente de informação. Por isso alguém pode passar a vida inteira dentro de uma igreja esquentando o banco e nunca ter passado por uma experiência de novo nascimento. E um coração endurecido por conceitos teológicos, religiosos, mas não teve uma experiência com a cruz. Precisamos dessa experiência, pessoal. Como nós éramos condenados. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu prego a palavra, me esforço, oro, estudo, choro, fico em crise, acho que não vai sair nada. Cada culto é um parto. É uma morte. Morro não sei quantas vezes antes de subir para pregar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo de Deus não agir em você, aquilo que eu estou dizendo não vai ter efeito nenhum sobre a sua vida. Pode até responder um monte de curiosidade sua, mas você tira isso no Google. E se o Espírito Santo de Deus tentar convencer você e você endurecer o coração, também ele não vai conseguir fazer nada. Por isso que ele disse, hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Abra-se. Se você se abrir, o Espírito Santo vai fazer um milagre dentro da sua vida. Talvez você tenha que dizer, Senhor, eu não compreendo, eu nem sei como é que se dá isso, mas eu estou aberto. Eu quero, Senhor. Eu preciso. Ele vai fazer na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, esta foi a obra do pecado. Mas e a obra de Deus por nós? No versículo 4, volte para lá, para Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. No versículo 4, diz assim, mas Deus, olha o contraponto. Primeiro ele vai trazer a obra do pecado, agora ele vai, e eu gosto desse, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou. Aleluia! Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Aleluia! Diga glória a Deus com vontade, é isso? Aleluia! E Paulo vai fazer esse confronto entre a obra do pecado e a obra da graça na nossa vida. Primeiro, nós éramos objetos da ira de Deus. E agora, nós somos beneficiários da sua misericórdia. Não é? Nós éramos objeto da ira de Deus. Aí ele diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, Ele nos amou. Aleluia! Antes, irmãos, no pecado, nós éramos presos pelas garras da morte espiritual. E agora, nós somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. No versículo 5 ele diz, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ele nos vivificou. O que é vivificar? É devolver a vida a alguém que um dia teve e depois perdeu. Deus nos criou e colocou dentro de nós a vida dele, o zoe de Deus, mas o pecado tirou isso de nós. Mas Deus em Cristo nos devolveu a vida que somente Ele pode nos oferecer. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, aleluia! Nós que éramos escravos do pecado, agora nós somos salvos pela graça do Senhor. Pela graça você é salvo. Dê uma cutucada no seu vizinho, dê uma balançada nele e disse, é pela graça que você é salvo, meu filho. Que é isso? Eu não mereço. Não é? Olha a diferença entre o pecado e a graça, a morte e a salvação. O salário do pecado, veja, é a morte. Veja que a morte é salário, você merece. É seu, é direito seu. Qual é o direito que eu tenho, pastor? O inferno. É direito seu, é o teu salário, você trabalhou para isso. Foi você que produziu.
O salário do pecado é a morte, é salário, é recompensa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. É graça, irmão. Levanta suas mãos para o céu e diga: é graça, Senhor. Você não fez nada para merecer. É por isso que eu bato nisso. Posso perder, pastor? Não. Não venha para mim que essa salvação barata que você tem, ela um dia e no outro dia não tem. Como é que você pode perder alguma coisa que você não fez nada para receber? É um presente. É um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não foi você que fez nada para merecer. Ele me amou. Ele disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Não fostes vós que me amaste, mas eu amei você primeiro. Meu irmão, o que é que você fez para Deus te salvar? Nada. Você era salvo e nem sabia. Aí aprove a Deus na sua soberania divina colocar alguém para anunciar o Evangelho para você. E você descobriu: oh meu Deus, faz 2000 anos que eu estou livre desta maldição e eu nem sabia. Hoje eu sou uma nova criação em Jesus Cristo de Nazaré. O que é que eu fiz? Nada. Eu nem sonhava em vir nessa terra. Ele já pagou o preço. É pela graça. É pela graça. Eu acho engraçado, às vezes eu vejo alguns irmãozinhos, eu sei que é o entendimento que eles têm. E aí, pai, meu irmão, como é que você está? Lutando para entrar no céu, pastor. Eu digo: oh meu Deus. Como assim? Como assim, filho? Você não tem que lutar para entrar em canto nenhum. Não. É uma tristeza. Ai, pastor, mas o senhor pregando isso, o senhor não vai estar abrindo as portas para que as pessoas vivam uma vida leviana e achem que pode viver de pecado e com isso vai para o céu? Se tudo que você procura é um excuse para viver pecando, eu tenho uma notícia triste para lhe dizer: você nunca nasceu de novo. Você é um religioso. Se você lê a Bíblia procurando uma brechazinha para abonar o seu pecado, você nunca nasceu de novo. Porque a Bíblia divide a humanidade em 2 grupos: o sujo e o santo. A Ré está ali com a camisa antes de Cristo, depois de Cristo. Essa é a nossa vida, né? Antes dele e depois dele. Toda a diferença está no dia em que nós nos encontramos com Jesus Cristo de Nazaré. Sabe como é que um nascido de novo lê a Bíblia? Procurando meios de se santificar. Amém. Sabe qual é a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo? A motivação. Sabe qual é a diferença entre a lei e a graça? A lei te obriga por uma punição. E a graça te dá liberdade para você escolher. Sabe qual é a diferença entre os mandamentos de Moisés e os mandamentos de Jesus? A motivação. Hoje eu estou querendo dar aula. A motivação. Moisés disse que se você pecasse, quebrasse a lei, você seria apedrejado. E o povo tinha medo. Lógico, até eu teria. Você vai pegar lá Levítico e você vai ver: se fizer tal coisa, será apedrejado. Se fizer tal coisa, vai ser apedrejado. Se fizer tal coisa, vai... E o povo servia com medo. Deus desceu no monte. Quem encostasse no monte ia ser destruído. O povo faz um bezerro de ouro. Moisés até intercede pelo povo para Deus não destruir todo mundo. Mas quando desce, separa quem adorou e quem não adorou. E quem adorou ele junta. Agora a sua família pega uma espada e mata todo mundo. Coré se rebelou contra Moisés, não teve pouquinho não, a terra se abriu e engoliu todo mundo. O tempo bom da pílula. O povo gosta, né, desse negócio, né? E Jesus diz assim: o mandamento é o mesmo. Ele disse: eu não vim abrogar a lei. O que é abrogar? Isso é um termo jurídico, anular uma lei, um código. Ele diz: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Mas aí ele chega e diz assim: quem me ama e guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai. Eu o amarei, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mas ele diz: só vale se você guardar porque me ama. Não porque tem medo de mim. Que tal a diferença entre ele e Moisés? Moisés diz: é por medo. Se você não guardar, eu mato. Jesus diz assim: tem que ser por amor. Paulo chega ao ponto de dizer que se eu pegar tudo que eu tenho e der aos pobres, se eu for ser missionário na Índia, se eu for lá para a janela 10 por 40, se eu fizer tudo, mas se a motivação disso não for amor, não vale nada. Eita! Qual é a diferença entre a lei e a graça? Essa coisa estranha chamada
amor. Se não tiver ele, I'm so sorry, darling. Você está perdendo seu tempo. Se o que te faz pregar o evangelho não é amor a Deus, tudo Jesus coloca isso, né, Regi? Tudo ele coloca esse negócio, ele chega para Pedro e diz assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Ele não diz, não pergunta, tu me amas? Simão diz assim: não, gosto de ti. Há 3 palavras no grego para amor: eros, que é o amor que vem erotismo; filéu, que é amigo; e ágape, que é o amor de Deus. Jesus usa a palavra ágape. Simão, filho de Jonas, agapas-me. Simão já era todo estourado, antes tinha dito que morria com Jesus. Ele descobriu que, quebrou a cara e descobriu que não conseguia muita coisa, vazou, traiu Jesus, negou Jesus. Deixa eu perguntar um negócio para vocês: quem pecou mais? Simão ou Judas? Ambos. Ambos. Deixa eu perguntar uma coisa pior ainda para vocês. Porque o povo tira o corpo do coitado de Judas. Vocês acham que Judas amava Jesus? Acho que sim. Tenho certeza absoluta. Ele amava tanto Jesus que quando ele viu a porcaria que ele fez, ele não conseguiu administrar o sentimento de culpa que o consumiu e não deu nem tempo de Jesus ir lá e resgatá-lo. Ele traiu, ele vendeu a pessoa que ele mais amava. É tão forte isso que ele foi lá e se matou. Pedro deu chance, deu tempo. Jesus vai lá e diz assim: Simão, tu me amas? Agapas-me? Me amas ao ponto de dar a vida por mim? E ele olha e diz: não. É que na nossa Bíblia só tem uma palavra para amor, né? E fica: tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, amo. Ele chega e diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me ao ponto de morrer por mim? Pedro diz assim: filéu-te. Pedro responde com a palavra filéu: eu gosto de ti, mas não morro por tu, não. Aí ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Como? Anda mais um pouquinho, lá na beira do mar da Galileia. Você vai lá e eu vou te mostrar o lugar onde aconteceu isso. Aí ele faz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agapas-me? Não, eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. Aí a 3ª vez diz a Bíblia que Simão se entristeceu porque Jesus olha para ele e diz: Simão, filho de Jonas, pelo menos tu gostas de mim? Aí ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu só consigo gostar de ti. Ele diz: tu és um moço, Simão. Tu vais crescer. Hoje tu te cinges e vais para onde tu queres. Chegará um dia em que outros te cingirão e te levarão para onde tu não queres. E diz João que ele estava se referindo ao tipo de morte que Pedro iria morrer. A Bíblia não fala da morte de Pedro, mas a história diz que Pedro morreu crucificado pelo Império Romano. E quando foram crucificar Pedro, ele disse: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. Tenho certeza que Pedrão olhou para o céu naquela hora e disse: Jesus, agapos-te, sou capaz, cresci, avancei, sou capaz de dar a vida por ti. Aleluia! Que amor é esse que ele coloca? Tudo nele tem amor. Apacenta as minhas ovelhas. Não é porque você gosta das ovelhas, não. Pastor, o senhor é pastor porque o senhor gosta da igreja? Não. Pastor, o senhor vem toda semana para cá há anos. O senhor deve amar a gente demais, né? Eu não. Gosto de um monte, outros gostam um pouquinho mais, outros gostam um pouquinho menos. E por que o senhor faz isso? Porque eu amo aquele que me chamou. Aleluia. E ele ama você mais do que qualquer coisa neste mundo. Quando você ama alguém, você passa a amar aquilo que aquela pessoa ama, não é não? Você muda teus gostos por causa da pessoa. Pois bem, quando Jesus me chamou, ele me perguntou assim: Orlando, filho de seu Inácio, tu amas as minhas ovelhas? Ele perguntasse, dizer assim: quem? Aonde? Aonde? Como? Por quê? Depende. Mas ele perguntou assim: tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. O ministério não é exercido porque o pastor ama as ovelhas. O ministério é exercido porque o pastor ama o supremo pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. E por isso eu não prego para você o que você gostaria que eu pregasse. Eu prego aquilo que o meu amado mandou eu pregar. Porque eu não faço por amor a você, eu faço por amor a ele. Amém. Aleluia.
Aí se ele disser, desce o chicote, gostando de você ou não, o chicote vai cantar. Porque o chicote canta primeiro aqui no meu lombo, depois no de você. Porque antes de ser pastor, eu sou ovelha. Amém. Amém, amados? Amém. Ele nos amou. Então, o amor é a base de todo o mandamento do Senhor. Tem que ter ele. Amor é quem? Ao Senhor. Você tem que amar o Senhor. Ele nos arrancou das garras das trevas. Ele nos deu, somos salvos pela graça. É graça de Deus. É graça. Você não merece. Não merece. Ah, se fulano merecer, Deus vai colocar ele num bom lugar. Lascou-se. Perdoe meu termo. Por quê? Você não merece nada. É pela graça que você é salvo. Amém, amados? Nós estávamos caminhando na estrada da desobediência. Olha o versículo 5 e 6. Né? Estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, é isso que ele vai dizer. E agora? Como é que nós estamos? Usufruindo da companhia do Deus Todo-Poderoso. Diga amém a isso, diga. Como é que você vive hoje? Desfrutando a presença de Deus. Oh, irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar esta presença. Desfrutar a companhia do Senhor. E aqui eu enumerei 4 verdades gloriosas. A primeira, Deus nos amou. Aleluia! No versículo 4 diz, Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Deus nos amou. Quem é você? O resultado do amor manifesto do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No versículo 7 diz assim, para que ele nos amou? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele mostra a glória dele pela benignidade. Deus nos trata com bem. O que é benignidade? É o ato de ser bom, de fazer o bem. Ele revela a glória dele, revelando-nos a sua benignidade. Aleluia! Somos salvos pela misericórdia e pela graça do Deus Todo-Poderoso. Vou dizer de novo para você dizer um amém. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como o assunto salvação está fora do currículo dos nossos púlpitos, não? Já não se fala mais de salvação. Salvação da maneira correta. Ah, pastor, mas nas igrejas se faz muito apelo. Deixa eu te dizer uma coisa. Os apelos, dito apelo para o povo aceitar Jesus, é um negócio tão esquisito. Eu já ouvi pregação que o camarada promete o céu e a terra. Venha para Cristo e vai resolver os teus problemas, tua família, você vai ficar rico, vai ser cabeça, não vai ser cauda. Deus, tudo que você fizer vai prosperar. Você vai ter a mulher mais bonita da cidade, a casa mais bonita, o carro mais chique. Teu trabalho vai ser, a promoção vai ser sua. Aí depois de prometer tudo isso, ele diz assim, quem quer aceitar? Ô irmão, você tem que ser muito burro para não aceitar. Não é não? Aí vem aquele leva de gente para aceitar estes benefícios que qualquer pessoa boa da cabeça aceitaria. Mas não é isso salvação. Jesus diz assim, você quer me seguir? Negue-se. Tome uma cruz. Não é um carrão. E siga-me. Quem quer? Amém. Se para você ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Os teus inimigos serão da tua própria casa. E seja fiel até morrer. Se for preciso morrer por amor de mim, morra. Quem quer? Vamos fazer esses apelos bíblicos nos arraiais evangélicos e nós teremos um... Cadê o Calvário? Cadê o pecador miserável, condenado nas mãos de um Deus irado? Cadê a consciência de que eu nasci condenado eternamente ao inferno? Que apelo de salvação é esse? De um Deus que não me muda, mas que traz para mim um bilhete premiado da loteria. Não. Aí nós temos uma moda evangélica. É chique ser crente hoje. É chique um casamento com um pastor fazendo. Ficou brega padre fazendo casamento. É brega isso. Agora é pastor. As artistas, os artistas, os cantores, as celebridades, é tudo. Virou um universo gospel.
Precisamos voltar ao Calvário, precisamos voltar à cruz, precisamos voltar à mensagem de salvação. Necessário vos é nascer de novo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pois bem, somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. No Calvário, por meio do sacrifício de Jesus, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor aos pecadores. O salário do pecado é a morte. Pois bem, na cruz do Calvário, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado. Ele matou o seu próprio filho. Mas ele mostrou também o seu amor aos pecadores. Ele não matou o seu filho porque o seu filho pecara. Ele matou o seu filho para perdoar os pecados dos pecadores. E neste grupo estava eu e você. É um amor tão grande que é louco. Paulo disse que Deus salvou o mundo pela loucura da cruz. É um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Mas diz Paulo, para nós que somos salvos, é o poder de Deus operando na nossa vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há um preço para que você esteja aqui. Você não vai para o céu por causa dos seus lindos olhos azuis, se é que você o tem. Você vai para o céu por um preço muito alto. Seja grato a Deus por este preço que foi pago pela sua vida na cruz do Calvário. Segunda coisa, no versículo 5 diz: Deus nos ressuscitou. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós pelo poder do Espírito Santo. Que ressurreição é essa? A morte operava dentro de nós. Ele nos ressuscitou. Amém, amados? Nós passamos da morte para a vida. João capítulo 5, vá lá. Hoje eu vou tirar o corpo de vocês. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, não sei se você disse porque eu pedi para dizer ou se você realmente está acompanhando. Evangelho de João no capítulo 5, no versículo 24. Olha o que é que diz a palavra de Deus pela boca do próprio Jesus. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna? Tem. Presente e contínuo. Você não vai ter a vida eterna quando você partir deste planeta. A vida eterna está dentro de você, desde o dia que você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Que é a vida eterna? Zoe, a qualidade de vida de Deus. Ela está em você. Não busque uma salvação pós-morte, ela não é real. Ele diz, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não... Vamos, gente, acompanha comigo aí a Bíblia. E não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Você não vai ser condenado, você não vai entrar, não. Ele deixa aqui possibilidade zero de você entrar em condenação. Sabe por quê? Você passou da morte para a vida. Você já tem a vida eterna, você é salvo em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Esta ressurreição que Ele operou dentro de nós. No versículo 6, ainda em Efésios, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Ele nos exaltou. Ele nos exaltou. Olha o que é que vai dizer. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós somos exaltados com Cristo. Onde é que eu estou? Em Cristo. Deus nos deu vida, diz no versículo 5. No versículo 6 ele diz que Ele nos ressuscitou. Eu estou em Efésios capítulo 2. E ainda no versículo 6, na parte B, diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso fala de posição. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma posição de autoridade. A maior autoridade neste universo é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Ai, que eu queria abrir a cabeça de cada um e enfiar isso dentro da cabeça de cada um. Onde é que eu estou? Assentado com Cristo em Deus. Meus pés estão nesta terra, mas a minha posição é em Cristo. E a partir desta posição, nenhum mal me atingirá, nenhuma praga chegará à minha tenda. Eu não temerei nada. Eu estou nele. Para alguém tocar em mim, tem que passar por cima dele.
Aí as pessoas não entendem essas verdades e dizem besteira. Ah, eles querem ser super crentes. Não, eu não sou nada. Mas nele eu posso todas as coisas, porque é ele quem me fortalece. Mas eu preciso estar nele. Eu preciso viver nele, estar nele. Aleluia. Quarta coisa que eu enumerei aqui para vocês. Deus nos guardou. Do versículo 7 até o versículo 9 vai falar disso. Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele nos guardou. A meta principal de Deus na nossa salvação é a glória dele mesmo. Tudo que Deus fez, Ele fez para exaltar o nome dele nas nossas vidas. É para a glória do nome do Senhor que você é salvo. Amém. Vou dizer de novo, é para a glória do nome do Senhor que você é salvo. Sinto saudade daqueles irmãozinhos, daquelas irmãzinhas que você encontrava, cara de crente, jeito de crente. Aí você encontrava e dizia: a irmã é crente. Ela dizia: para a glória do nome do Senhor. Aí hoje ninguém sabe nem o que é salvação. Fulano, você é salvo? Só eu sou da igreja de fulano de tal. Hã? Excuse me. Oh meu Deus. A salvação é um presente, não é uma recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Seja grato a Deus. Amém. Salvação é um presente. Oh, bendito presente. Aleluia, que Ele me deu. Não vem de nós, diz Paulo aqui. É um dom de Deus. Diga dom de Deus. Diga de novo, diga dom de Deus. Ele te deu, irmão, Ele te deu. Taninha, Ele te deu a salvação. Aleluia. Ele deu a você, é um dom de Deus. Versículo 9, ele diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não tem do que se gloriar. Não olhe para as pessoas que não conhecem a Cristo como se você fosse melhor que elas. Você não tem do que se gloriar. Não foi você que fez nada para merecer. Nada. Diga-se de passagem, o profeta Isaías diz que os nossos melhores atos de justiça. O que são atos de justiça? Aquilo que eu faço na intenção de ser aplaudido por Deus. Ele diz que esses melhores atos para Deus são trapos de imundície. Não é que os nossos melhores atos são trapos de imundície. Os nossos melhores atos de justiça. Se você acha que o que você faz para os outros de bom vai computar em salvação para você, tire seu jegue do toró. Não tem plano B. É pela graça que nós somos salvos. Aleluia. Não tem do que se gloriar. É pela graça. Mas é também pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus, o Salvador. É pela graça que você é salvo. Mas é por meio da fé. A graça de Deus é uma atitude de Deus para comigo. A fé é o braço que eu estendo para receber aquilo que de graça Ele me deu. Há uma participação minha na salvação. A fé. Eu creio. E ao crer, eu recebo aquilo que de graça me é dado. É por isso que a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Você crê? Eu preciso crer nesta salvação. Aleluia! A obra de Deus em nós, no versículo 10, tem um objetivo. Primeira parte: pois somos feitura sua. Diga feitura. A palavra grega para feitura é poema ou poema. Somos a obra de arte de Deus. Da palavra poema ou feitura que nasce a palavra poema. O que Deus fez em nós é uma obra de arte. Ele é o artista que executou a nossa salvação. Aleluia! A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Ai, irmãos, nós precisamos ter isso muito forte dentro de nós, né? Salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós. Deus te salvou quando você não tem nem conhecimento de nada, irmãos. Tem gente que acha que Jesus morreu por ele no dia que ele levantou a mão e aceitou a Cristo. A obra da salvação é exclusiva de Deus. Deus predestinou-nos para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é interessante que a palavra predestinou-nos o tempo inteiro, em todos os momentos da Bíblia, ela só aparece no plural.
Paulo em nenhum momento disse que Deus predestinou a ele. Todas as vezes que Paulo vai se referir à predestinação, ele coloca essa palavra no plural. Ele nos predestinou, ele nos elegeu, antes da fundação do mundo. Por quê no plural? Porque o predestinado não é você, o predestinado é a igreja. Predestinação é coletivo, livre-arbítrio é singular. A igreja está predestinada à glória. Você é livre para fazer parte dela ou não. Mas uma vez que você faz parte dela, você tem um destino certo. É a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque a igreja está predestinada. A igreja vai ser tirada da terra. A igreja vai ser arrebatada. O fim da igreja eu sei. Quando a trombeta soar, esta igreja vai desaparecer desta terra. Agora, querido, entre nela. Predestinação não é uma coisa individual. Predestinação é coletiva. Ele nos predestinou. Para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele tem um modelo. Que nós nos pareçamos com Jesus de Nazaré. Eita, que tem chão, né? Para trabalhar ainda. Vocês não estão com as carinhas de santo hoje. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. 2 Coríntios 3,18. Anota aí, eu não vou ler tudo, senão a gente vai tomar muito tempo. 2 Coríntios 3,18 vai falar dessa obra do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus está trabalhando em nós. Mas eu vou ler para vocês. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós com o rosto descoberto, eu amo esse versículo, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na versão amplificada vai dizer que é como um espelho. Olhando para a palavra como um espelho, nós somos transfigurados de um degrau de glória a outro degrau de glória, até que nos pareçamos com Jesus Cristo de Nazaré. Você vai olhando para Ele e você vai se moldando a Ele, você vai se encaixando a Ele. É de um degrau a outro degrau, é de um passo a outro passo. Você vai trabalhando, mas a palavra de Deus e o Espírito de Deus tem um modelo para trabalhar na minha vida. O modelo não é o pastor, o modelo não é o marido, o modelo não é a mulher, o modelo não é o irmão, o modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus tem um projeto que eu e você nos pareçamos com Jesus de Nazaré. Até que chegamos a um ponto em que Jesus estará no meio da igreja e diz a palavra, Ele será apenas o primogênito entre muitos irmãos. Mas quem olhar para nós verá Ele nas nossas vidas. Seremos semelhantes a Ele como Ele é. Como, pastor? Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O tempo e a velocidade desta obra depende da resposta que eu dou a Ele. Quanto mais eu me debato e mais me endureço nas mãos dele, mais tempo vai levar para poder ele chegar a completar a obra na minha vida. A conversão, irmãos, não é o fim da obra, mas é o início dela. O que Deus começou na minha conversão, Ele continua na santificação e será consumado na glorificação. E a obra de Deus por nosso intermédio? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E aqui vem o ponto de equilíbrio. Nós somos salvos para manifestar as obras do Senhor. Nós não somos salvos pela fé mais obras, mas nós somos salvos pela fé que produz obras. Porque os frutos que nós produzimos vão denunciar que experiência nós temos. Pastor, o senhor está contradizendo o que disse antes? Não. Os meus melhores atos de justiça para Deus são trapos de imundícia. Os meus menores atos pela justiça glorificam o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém. Entenderam a diferença? As coisas que eu faço para me justificar diante de Deus, Deus considera trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? Pano de menstruação. Absorvente de mulher menstruada. Antigamente era um pano.
Pronto, isso é o trapo de imundície. Imundície, na Bíblia, é a menstruação de uma mulher. O trapo de imundície era o pano que a mulher usava no seu período menstrual. A Bíblia diz que os meus melhores atos de justiça, Deus considera um trapo de imundície. Porém, nós fomos criados para as boas obras. Para glorificar a Deus. Eu não faço o bem para ganhar ponto com Deus. O fazer as boas obras nada mais é do que a manifestação daquilo que já aconteceu dentro de mim. Está inerente a você. Faz parte da tua nova natureza. As obras são o resultado, não a causa. Por que eu faço boas obras? Como resultado da salvação que opera na minha vida. De maneira que, se os frutos que eu produzo são todos amargos e danosos para aqueles que se relacionam comigo, corre um risco muito grande de esses frutos estarem denunciando de que eu nada mais sou do que um religioso. O ano está terminando. Eu vou e faço um balanço. Melhorei? O Orlando da virada do ano passado é pior do que o Orlando da virada do ano deste ano? Se sim, por que eu melhorei? Para agradar a Deus ou como uma manifestação daquilo que Ele fez na minha vida? Somos salvos para as boas obras, irmãos. Amém. Hein? Os pentecostais ficaram tudo caladinhos. As boas obras não nos levam para o céu, mas levamos as nossas boas obras para o céu. Prove, pastor. Apocalipse capítulo 14. Estou terminando, viu? Apocalipse capítulo 14. Repito, as boas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. Apocalipse no capítulo 14, no versículo 13, diz assim: Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Amém. Glória. Aleluia. As boas obras não te levam para o céu, mas quando você for para o céu, todas elas vão te acompanhar. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, e a carta de Tiago que fala tanto de obra? A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? Pela fé. A pergunta de Tiago é: como essa fé é reconhecida? Pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. As obras não nos levam para o céu, mas nós levamos elas para o céu. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser
Doce Espírito de Deus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta tarde. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus amados nesta hora. Oro para que a Tua palavra ministrada nesta tarde, neste lugar, crie raízes profundas no coração de cada um de nós. Que estas verdades, Senhor, sejam como uma âncora que nos sustenta e uma bússola que nos norteia. Que nós entendamos, ó Deus, estas verdades da salvação, da obra de Cristo por nós, e vivamos a partir destas verdades, Senhor, sabendo quem somos e qual é o nosso papel nesta terra. Somos o corpo de Jesus Cristo nessa terra. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar ao mundo a obra do Calvário. E nós daremos a Ti toda a honra e glória em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.